Vamos dar continuidade ao nosso estudo de antropologia bíblica, focando no assunto tricotomia, dicotomia e atomia. Mas vamos ver primeiramente essa linha de pensamento que nós chamamos tricotômica. Por que os tricotomistas creem que o homem é constituído de três partes: corpo, alma e espírito? Observem três versos. Primeiramente, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, na versão Almeida atualizada, está escrito: Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Obviamente está se referindo ao corpo do homem. E lhe soprou nas narinas o espírito da vida. A palavra espírito em hebraico é ruach, em grego é pneuma. E essas duas palavras querem dizer vento, sopro, vapor, fôlego. Então Deus soprou o espírito, o fôlego da vida daquele corpo, e o homem passou a ser, transformou-se, foi feito alma vivente. Passou a ser uma alma, passou a ser uma pessoa. Então, observe que esse verso nos dá a entender um tricotomismo. Corpo, naquele corpo entra o espírito, e o espírito daquele corpo gera a alma, que é o homem propriamente dito. Observem que, à luz desse verso, o homem tem um corpo, o homem tem um espírito, mas o homem não tem uma alma. O homem é uma alma. O homem passou a ser, transformou-se, foi feito alma vivente. Um outro versículo que nos dá clara a ideia de tricotomismo está em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, onde o apóstolo Paulo diz: O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. A palavra íntegro aí pode ter o sentido de inteiro, completo, ou seja, Deus quer o homem na sua totalidade, corpo, alma e espírito. E acrescenta íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque no dia que Jesus vier buscar a sua igreja, ele quer o homem na sua totalidade, corpo, alma e espírito. Um outro verso também que nós temos que considerar a respeito do tricotomismo está em Hebreus capítulo 4, verso 12, que diz: Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela, a palavra de Deus, penetra até o ponto de dividir, separar alma e espírito. Ora, se a palavra de Deus penetra ao ponto de separar alma e espírito, é porque ambos, alma e espírito, são coisas diferentes e podem ser separadas. E ainda diz mais: até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas. Agora, a expressão juntas e medulas está se referindo propriamente dito ao corpo humano. E a palavra de Deus julga os pensamentos e intenções do coração. Então, quando nós falamos a respeito da constituição do homem, nós temos que entender que o homem é constituído de corpo, é constituído de espírito e é constituído de alma. É fácil entender o que vem a ser corpo. O difícil é diferenciar alma e espírito. Quando nós falamos em corpo, nós estamos nos referindo à parte material do homem, ou seja, toda a sua estrutura orgânica é constituída de células. As células, por outro lado, é constituída basicamente de moléculas, ou seja, o nosso corpo ele é essencialmente a parte material. É claro que devidamente organizado, mas é a parte material. Dentro desse corpo, ou esse corpo foi criado para servir de invólucro, de habitação da alma e do espírito, que é o homem propriamente dito. E o corpo também serve de templo do Espírito Santo, de habitação do Espírito Santo. Por outro lado, o Espírito é o sopro divino, Deus soprou nas narinas do homem. Então, é a parte da natureza humana que vem diretamente de Deus.
Essa parte da natureza humana, vindo de Deus, o Espírito, constitui a consciência moral e espiritual do homem. E mais do que isso, essa parte é um elemento de ligação entre Deus e o homem e entre o homem e Deus. Repare que o apóstolo Paulo fala: o Espírito de Deus fala ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E Jesus, falando para a mulher samaritana, diz que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Então, o espírito serve para ligar Deus ao homem e ligar o homem a Deus. Por outro lado, quando nós falamos em alma, alma é a vida do corpo, alma é a personalidade do indivíduo. Alma é a consciência que a pessoa tem de si mesmo, é a autoconsciência da pessoa, a autoconsciência do indivíduo. Observem nesse gráfico agora. Deus, representado como sendo uma trindade, ele quer se relacionar de alguma maneira com o mundo. A palavra mundo aqui é usada num sentido mais amplo, não se refere única e exclusivamente ao mundo físico, mas ao mundo físico e ao mundo social, onde mora o ser humano propriamente dito. Então, para se relacionar com o mundo, Deus criou o homem para servir de elemento intermediário, de elemento de ligação entre ele e o mundo. Esse elemento é o homem. O homem é formado de um corpo. Esse corpo é o elemento de ligação entre o homem e o mundo exterior. Esse corpo é matéria, segundo o modelo divino, é invólucro da alma e espírito e também é templo do Espírito Santo. Dentro desse corpo mora o homem propriamente dito, que é a alma, ou seja, a alma é a própria pessoa. E nós aqui estamos representando pela letra épsilon em grego para designar ego. Ego é a própria pessoa em si. Então, alma é a vida do corpo, alma é a personalidade do indivíduo, alma é a autoconsciência do indivíduo. Juntamente com essa alma dentro do corpo, nós temos o espírito. O espírito, em primeiro lugar, é ele que origina a alma dentro do corpo. Em segundo lugar, ele é a consciência moral e religiosa do homem. E em terceiro lugar, ele é um elemento de ligação entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Em outras palavras, o espírito no seu todo é um elemento de ligação entre o homem e Deus. Aí nós temos toda a constituição da triunidade divina, lembrando que Deus é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e o homem foi criado à imagem de Deus. A imagem de Deus implica que o homem também foi criado uma trindade. Corpo, alma e espírito. Repare que os três elementos que constituem Deus constituem um único Deus. E os três elementos que constituem o homem constituem também um único homem. O homem é uma triunidade. Observe nesse gráfico agora que nós estamos mostrando, que nós temos na triunidade do homem, nós temos três elementos: alma, espírito e corpo. Quando nós olhamos para uma pessoa e vemos a sua aparência física, nós estamos olhando o corpo dessa pessoa. Quando nós olhamos para uma pessoa e vemos como ela é, como ela se comporta, as suas características de personalidade, nós estamos olhando a alma dessa pessoa, que é a pessoa propriamente dita. Mas quando nós olhamos para essa pessoa e vemos a sua relação com Deus, o modo como ela busca Deus, o modo como Deus a usa, na realidade nós estamos observando o lado espírito dessa pessoa. Corpo, alma e espírito constituem a pessoa visível, o eu visível. A junção do corpo e alma gera aquilo que nós chamamos de vida biológica, a vida do corpo. A junção de alma e espírito gera o que nós chamamos de vida espiritual. E a junção de espírito e corpo gera aquilo que nós chamamos de vida religiosa, de vida cerimonial. Mas quando nós fazemos a junção de todos esses elementos, nós temos o verdadeiro eu, o verdadeiro homem interior.
Quando falamos a respeito da triunidade divina, nós temos que observar que o tricotomismo crê que o homem é constituído de três partes: corpo, alma e espírito. Corpo é a parte material, é o invólucro da alma e espírito e também é templo do Espírito Santo. Alma é a vida do corpo, alma é a personalidade do indivíduo. Entre os vários elementos que constituem a personalidade está o intelecto, isso é assunto para abordarmos em outro momento, e alma também é a autoconsciência, a consciência que a pessoa tem de si mesma. E espírito é o sopro divino, originador da alma dentro do corpo. Espírito é a consciência moral ou espiritual do ser humano. Espírito também é o elemento de ligação entre o homem e Deus e vice-versa. Esse é o ponto de vista tricotomista. Quando nós falamos no dicotomismo, no aspecto corpo, o dicotomismo não difere muito do modo como o tricotomismo vê o homem. O dicotomismo também crê que o corpo é a parte material do homem, crê que o corpo é invólucro da alma e espírito e crê igualmente que o corpo serve de templo para o Espírito Santo. Mas quando se refere a alma e espírito, o dicotomismo crê que o homem tem a sua parte imaterial, que pode ser chamada indistintamente de alma ou espírito. O dicotomismo não crê em alma e espírito, crê em alma ou espírito. Para o dicotomismo, essa parte imaterial, em primeiro lugar, é o sopro divino, ou seja, a própria vida do corpo. Então, não difere do aspecto 1 da alma no tricotomismo, que crê também sobre a vida do corpo. Para o dicotomismo, essa parte material é a personalidade da pessoa. E dentro da personalidade, o dicotomismo faz muita questão de separar o aspecto intelectual, o aspecto razão, dando mais ênfase a esse aspecto que qualquer outro aspecto formador da personalidade. Para o dicotomismo, essa parte imaterial também é responsável pela consciência humana e é o elemento de ligação entre o homem e Deus. Repare que, embora o dicotomismo não faça uma distinção entre alma e espírito, mas na realidade, na definição de alma e espírito, o dicotomismo não difere substancialmente do conceito tricotomista sobre esse assunto. Quando nós falamos a respeito do monismo, do atomismo, nós temos que entender, para eles já a diferenciação é bastante substancial. Para o monismo, corpo é a parte material do homem, corpo é o invólucro da mente, sendo que mente são todos os processos mentais que o corpo pode produzir. Só que o monismo, quando se refere à alma espiritual, à parte imaterial do homem, nós temos que diferenciar que há o monismo radical, que crê que não existe nada que se refira a uma parte imaterial do homem, sendo que todos os processos mentais nada mais são do que resultantes de reações neuroquímicas do organismo. Porém, existe um monismo conhecido também como monismo dualista, que crê que dentro do corpo existe a mente propriamente dito, que é a vida do corpo, a mente é a personalidade, a mente é a razão, a mente é a consciência. Se nós olharmos dessa maneira, o monismo dualista não difere muito do dicotomismo, não. São até doutrinas bastante semelhantes em muitos aspectos.